Deputado Osmar Baquite está aqui conosco e veio também para participar dessa reta final dos festejos e para participar da programação aqui da Festa de Santo Antônio e faz uma visita aqui ao Sistema Maior. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, agradecer ao Sistema Maior de Comunicação, na pessoa do nosso querido amigo Serginho. Acabei de tomar uma água, um café com ele ali, acompanhado do meu vereador querido Pedro Paulo, meu querido Dedé, vereador do Luciano, e tendo a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você. E aí eu estou aberto para você abordar qualquer tipo de assunto. Para mim é uma alegria poder vir aqui hoje, participar do programa e depois, à tarde, ir para a procissão de Santo Antônio, que é tradicional e que a gente que é deputado não tem que vir só na eleição. A gente tem que prestigiar em todos os momentos. Eu estou aqui em sinal de respeito ao dia e ao povo de Quixeramobim. Então vamos começar falando aqui sobre o município de Quixeramobim. O senhor é um parceiro de longa data do prefeito da cidade, do prefeito Cirilo Pimenta, inclusive acompanhei o seu pronunciamento lá na Assembleia recentemente, falando sobre, depois que o Cirilo anunciou esse empréstimo de 50 milhões para fazer obras, inclusive conseguiu aprovação na Câmara na semana passada para fazer esse empréstimo. O senhor falou sobre avanço econômico que o município teve em relação aos últimos anos. Eu queria que o senhor avaliasse como é que está essa parceria com o Cirilo e também esse momento do Quixeramobim. Olha, a gente poderia fazer uma retrospectiva do Cirilo, do Admilson. Todo mundo sabe que Quixeramobim, o Sertão Central, o Ceará como um todo, a riqueza maior era o algodão, chamado ouro branco. Quixeramobim aqui, lá Damião Carneiro, do distrito Damião Carneiro, o seu João Carneiro tinha fábrica de algodão lá na Canafístula. Se você pegar seu Álvaro, Zé Carneiro, no Quixadá meu pai tinha, seu Renato Carneiro, na região como um todo. No caso de Quixeramobim, quando acabou o algodão, o que foi que aconteceu? O Cirilo, com uma visão empreendedora, na época Tasso Gereissati era governador, conseguiu a industrialização para o município. Fábrica de tênis, calçados, que devem gerar hoje 4, 5 mil empregos. Mudou o perfil da economia. Para que você tenha ideia, antigamente as pessoas que iam trabalhavam de bicicleta. Hoje talvez você não encontre uma bicicleta nesses trabalhadores. É moto ou carro, normalmente moto, aí 95% é moto. E isso, a economia do Quixeramobim não sentiu tanto, porque houve de imediato uma transformação para a industrialização. Então nós temos aí grandes conquistas, que a gente pode até falar aqui. Tal. E aí você falando na Assembleia, me recuperando aqui de uma pneumonia, eu sou daqueles que gostam de citar nomes para que a gente possa ser acreditado. Semana passada, o deputado Bruno Pedrosa, na Assembleia, falando dos investimentos do governo federal, do governo do Estado, e tentou e insinuou dizer que o município, a parceria pública municipal, às vezes não era bem correspondida como era do Estado. E eu fiz ver a ele o seguinte: Quixeramobim ganhou um hospital regional quando o Admilson Júnior era prefeito. Por que ganhou? A gente ganha, quando eu digo ganhar, não é de uma coisa de graça. O ganhar foi o trabalho. Na época, o hospital daqui de Quixeramobim ia para Canidé. E os prefeitos foram ao governador Cid e disseram: governador, Canidé está 1 hora de viagem, 40 minutos de Fortaleza. Por que não no Sertão Central? E aí o governador Cid, sabiamente, disse: olha, eu não vou dizer onde é. Vocês, prefeitos, que vão decidir através do consórcio do Sertão Central. E veio, e aí o Admilson fez um trabalho e veio para cá. É tanto que alguns opositores meus de Quixadá dizem que eu trouxe o hospital para cá. Olha, eu não era nem aliado do Cirilo e do Admilson. Faz parte da oposição que quer, né, atacar. Mas eu estou dizendo da grande conquista. Quantas pessoas que trabalham no hospital, independentemente de ser de Quixeramobim ou não, que hoje tem o seu apartamento, sua casa alugada, que se alimenta, que tem um posto de combustível, que abastece seu carro. Quantas pessoas aqui, chegando aqui nosso querido eterno vereador Aloísio, e acompanhado aqui do filho do Teodomiro, de saudosa memória. Então, outro detalhe, aí é onde eu dava o exemplo do deputado que falou isso na Assembleia. No governo Camilo, o governo Camilo presenteou o Quixeramobim com uma SEASA. E aí, por falta de compromisso ou de competência,
Nunca saiu. Mas por que não saiu? Porque nunca foi doado o terreno para poder fazer a construção. E aí, com o Cirilo e Edmilson, esse terreno foi doado e já está em obras. Se você perguntar de mais coisas, aqui nós vamos passar 2, 10, 20 dias falando de estradas, de calçamento, de praças, de areninhas, de muitos investimentos. Mas tem um maior. Quando o governador Camilo foi receber os deputados com os seus prefeitos, fui eu, quando tratou de Xaramubim, eu, Cirilo e Edmilson estavam na reunião com o Camilo. E cada deputado levava a sua reivindicação. Naquele momento estava o governador e a secretária dele, Janaína. Quando o Cirilo, Edmilson e eu, nós fizemos um pedido para ele trazer a faculdade de medicina para cá, até porque existia um compromisso, já ganho a faculdade do passado para cá, e é que essa faculdade foi desviada de Xaramubim. E aí o Camilo, de prontidão, até porque o pai dele, Eudoro, é daqui, é filho de Xaramubim, deu esse presente para cá. Aí a prefeitura se inseriu nesse momento, porque nós pedimos ao governador, tem muito corrupião aí que gosta de tomar um dos outros. Por exemplo, você me perguntar, Osmar, a estrada do Encantado, foi o deputado Guimarães. A estrada da Nenelândia, foi o deputado Guimarães. Eu dou crédito a quem tem crédito. Eu não vou me apropriar indevidamente de obras das pessoas. Como também não permite que alguém se aproprie da faculdade, porque fomos nós que fomos lá verdadeiramente. E aí, não é só, o Cirilo deve estar gastando aí, a prefeitura, 2 ou 3 milhões de reais na recuperação de um prédio para adequar para a faculdade, enquanto não constrói o complexo, porque não vai ser um curso de medicina, vai ser um complexo de saúde, com vários outros cursos. E aí muda o perfil. Quantas pessoas daqui de Xaramubim ou do Sertão Central vão uma universidade pública, ninguém vai pagar nada, uma prestação hoje, uma mensalidade de uma faculdade particular de medicina é em torno de 12 mil reais. E aí, já pensou, os filhos de Xaramubim, do Sertão Central, de pessoas simples, humildes, vão ter acesso a uma faculdade, a um curso que muda a vida das pessoas, muda a realidade também econômica do município. Então, foi isso que eu disse na Assembleia, rebati, porque Xaramubim, com Cirilo e Edmilson, é um antes e depois. O senhor tem utilizado a tribuna da Assembleia, eu tenho acompanhado bastante o seu trabalho lá, eu vi também algumas discussões sobre o município de Morada Nova. Houve até um certo, não foi um entrever não, mas foi uma discussão um pouco mais acalorada do senhor com o deputado Leonardo Pinheiro. O senhor tem acompanhado bastante aquela situação do prefeito lá do município de Morada Nova e essa relação, o senhor é bem crítico à administração lá do prefeito. Depois de uma situação como essa na Assembleia, deputado, não fica um clima estranho entre vocês, não? Que também fazem parte da base ou não? Não, porque o clima estranho, ele fica quando você mente, quando você ataca sem... Foi o que eu disse na Assembleia, sou votado em Morada Nova. Eu disse claramente que o que eu ia falar ali não era o deputado Osmar Baquete. Quem estava falando era a Procap, era o Ministério Público, que pediu o bloqueio dos bens do seu prefeito, por uma estrada ou várias estradas que foram ditas como feitas, que não foram feitas. Naquele momento da primeira denúncia que foi feita à Procap, o prefeito Vanderlei teve os bens bloqueados, teve busca e apreensão, inclusive com pedido de prisão. Nessa segunda etapa, agora, que o deputado Leonardo, que é meu amigo, e ressaltei, um cidadão justo, correto, sério, na defesa do prefeito que é ligado a ele, eu disse para ele, deputado, Vossa Excelência não tem que combater a mim. Vossa Excelência tem que discutir com a Procap. Porque quem fez essa ação foi a Procap. Essa segunda denúncia, que houve busca e apreensão, que não tem um processo, como você está dizendo, você está dando a entender que não tem processo nenhum e que eu já estou julgando o prefeito, não. Aí é da segunda estrada, que é a mesma da desvio. Eu até disse para ele, o prefeito Vanderlei gosta tanto de desviar a estrada, que eu disse, olha, ele amanhece de manhã e diz assim, espelho, espelho meu. Existe alguém que desvia estrada mais do que eu? O espelho diz, impossível. Então foi o que eu disse para o Leonardo, ele disse, olha, eu passaria 2 dias falando das obras do município, eu digo, passaria 2 anos falando da corrupção. Porque ser bom prefeito ou não bom prefeito não é sinal de honestidade. Então, foi isso, mas o Leonardo é um cidadão sério, correto, meu amigo pessoal,
O que nós debatemos foram as questões municipais, não foram questões pessoais. Vamos voltar o assunto aqui para Quixeramobim, daqui a pouco nós vamos falar também sobre o Quixadá. O deputado vai responder a tudo, eu vou ter um monte de perguntas aqui para fazer, mas vamos voltar aqui. A gente está recebendo aqui no estúdio o vereador Dedé Almeida, o vereador Pedro Paulo, o Luciano, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Aloysio. Quem foi vereador não deixa de ser, né? Aloysio é eterno vereador. Está aqui conosco. Quando o senhor vem aqui para o Quixeramobim, que conversa com as lideranças, leva para a Assembleia algumas demandas, quais são dessas demandas que o senhor tem conversado? É estrada, é o que é? Agora, recentemente, quando muda o governo, é natural que muitas vezes as obras na transição fiquem paradas para esperar que o novo governo entre, tome pé da situação. Mas eu posso lhe dizer e afirmar e assegurar que todas as obras que estavam em andamento, todas, sem exceção, eu já coloquei recurso para elas. Todas. Pode até não ter caído ainda na conta do município, porque tem um processo de convênio, de medição de obra. Todas as obras de Quixeramobim, todas, sem exceção, elas foram colocadas recurso a nosso pedido, e o governador Elmano, na audiência, ele vai receber os prefeitos em agosto, mas na audiência com os deputados eu levei todos os mapas, que são os projetos de Quixeramobim, PCF, que é a emenda individual do parlamentar passada, que as atuais só vão sair em agosto também. Então, tudo que tem de Quixeramobim, obra, eu coloquei recursos com o governador Elmano para que elas retomem as obras todas, que não foi só Quixeramobim, não, foi o Ceará todo, isso é natural, como o governo federal retomou obras e tudo, isso é natural. Mas todas sem exceção. Como é que tem sido essa relação? Como é que o senhor tem avaliado esses 6 primeiros meses, vamos lá, do governador Elmano, essa relação com a Assembleia, como é que tem sido? O governador Elmano, na minha opinião, ele começou acertando. Como? Quais foram as 2 medidas concretas que vai resultar na vida das pessoas? A questão zerar a fila das cirurgias, que ele está recebendo a porta do governo federal, o Estado dentro de uma parte está credenciando os hospitais para que recebam essas demandas. Muita gente tem 6 meses, 1 ano, uma fila com a cirurgia, tem gente que morre, não foi nem atendida, a verdade é essa, que principalmente quem não tem um plano de saúde, quem tem um plano de saúde vai no hospital, sofre, mas às vezes consegue. E as pessoas que mais carentes não têm plano de saúde. Então o governador Elmano acertou quando mandou um projeto para a Assembleia que vai zerar ou tentar zerar essas filas. E o outro projeto importante, inclusive sexta-feira, agora, no centro de eventos vai ter o lançamento, os prefeitos todos e prefeitas estão convidados, que é a questão do Ceará Sem Fome, comandado pela primeira-dama Lia Freitas, que faz um grande trabalho na área social. A Assembleia Legislativa é parceira, vereador Evandro aqui chegando também. A Assembleia é parceira nisso aí. Você já imaginou? Você em Quixeramobim tem, muita gente tem gente de noite às vezes vai dormir para os mais humildes que não tem uma alimentação. Tem. Não é aqui não, é no Brasil todo, no mundo. Pode pegar o país mais rico do mundo que tem pobreza também. Então, com isso, esse projeto vai tentar diminuir, amenizar a fome das pessoas. Então, esses 2 projetos, na minha opinião, foram fundamentais para mostrar a cara do governo. Ou seja, o governador Elmano está trabalhando para todo mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que mais precisam do poder público, que são aqueles que não têm acesso a plano de saúde, a uma boa alimentação. Então, parabéns ao governador Elmano, que tem aí tentado. Hoje, o Elmano tem uma coisa que ele tem que o Camilo não teve. O Camilo pegou uma greve de policiais, o Camilo pegou uma seca grande, o Camilo pegou a Covid e pegou um presidente contra. Hoje o Elmano tem um presidente a favor, não tem a Covid, não tem a greve e tem um bom inverno. Então, assim, tem tudo para deslanchar mais rápido ainda. Isso é só para mostrar. O que é que eu quero dizer com isso? É que ele está tendo as condições que o Camilo não teve. E que, dizendo isso, ele poderá fazer muito. E aí é o que o Camilo também torce, que ele faça ainda mais ainda. E temos aí a sorte e competência de termos um ministro cearense na educação, retomando também todas as obras, aí com certeza que Quixeramobim. Eu estive lá com o Cirilo, com o Matheus, alguns prefeitos, lá no FNDE, na Fundação Nacional, com a doutora Fernanda Pacopaíba, que é a presidente lá, e lá foi detectado, por exemplo, obras de Quixeramobim que estavam paradas no FNDE,
É falta de documento? Foi falta de quê? Então a gente levantou tudo isso e essas obras todas serão começadas, talvez até dentro delas tenha começado, que eu não sei, mas todas ficaram acertadas de ser reiniciadas. Vou para os nossos ouvintes telespectadores, o ginásio da Veneza, o ginásio das Aroeiras, as obras serão retomadas, a escola do Cupim, a escola do Depósito também, todas as obras ligadas à educação que estavam paralisadas, todas serão retomadas, todas sem exceção. Deputado, ainda avaliando o governador Eumano, Camilo, depois Isolda, estilos parecidos e agora é humano. Como é que tem sido essa questão do estilo? A gente sabe que cada um é cada um e cada qual é cada qual, embora o mesmo perfil, mas como é que fica, como é que o senhor tem essa impressão do governador nesses primeiros meses, do estilo do governador Eumano? Como você falou, cada um tem um estilo, né? O Camilo é aquele camarada que chega, bate uma selfie, você fica alegre, ele vai inaugurar uma obra, ele passa mais tempo batendo foto do que para chegar no palanque, muito querido. A Isolda, muito tranquila, muito serena, mas uma competência na educação fenomenal. E o Eumano, que foi advogado do MST, foi líder do PT, tem toda uma desenvoltura no falar, tem o seu estilo também, de um homem, para mim, de muita palavra, tem lado. O que é que eu quero dizer com isso? Isso é ruim ou é bom? Isso é bom, porque você encontra a sinceridade naquela pessoa. Então, o Eumano, eu falei desses detalhes que ele está encontrando favoravelmente, tem uma Assembleia que está apoiando todos os seus projetos, então eu tenho consciência plena que o Eumano fará um dos melhores governos da história do Ceará. Na Assembleia, o seu partido tem alguns dissidentes, vamos dizer assim, dentro do PDT, que tem voz mais ativa, que são ligados ao prefeito Zé Sarto, Roberto Cláudio, Ciro. Como é que tem sido dentro do próprio partido estar na base, mas também ouvir essas vozes criticando o governo? Não, na realidade, críticas construtivas elas são bem-vindas em qualquer lugar. O grande problema é o seguinte: houve um racha, ninguém pode negar, no PDT. Você tem Ciro, Roberto Cláudio e Sarto, e você tem Cid de um lado. Aí, e o Camilo, eu estou botando primeiro partidariamente, Cid, PDT. Na minha visão, todos cometeram erros. Nós fomos vítimas, quando eu digo vítimas, de uma briga que não era nossa. Mas tudo bem, faz parte também da vida política. Agora, onde é que eu estou vendo o erro? São 13 deputados do PDT, 13. 10 apoiam o governador Eumano. A minoria, a democracia é a minoria se submeter à maioria. Isso não quer dizer que a minoria não possa questionar o governador Eumano, não possa dizer das suas falhas, apresentar soluções. Bem-vindos. Agora, entre fazer críticas construtivas e ser oposição por oposição, eu, dizendo aqui para todos vocês que aqui vai para o Ceará, o Brasil e o mundo, eu não acredito na unidade do PDT. Não acredito. Não acho que vai estar unido coisa nenhuma. Anote um pouquinho, eu sou mãe de Ná, o Cid tem a pretensão de ser presidente do PDT, porque, com certeza, 80% do PDT é ligado ao Cid. Não acredito que o deputado André Figueiredo vá abrir mão disso, e eu não vejo outro caminho para o Cid no futuro que não seja sair do PDT e a grande maioria dos filiados do PDT. Mas ele disse que quer continuar no PDT. Quer. Ele quer continuar e ele vai lutar para ser o presidente. E nós vamos ajudá-lo. Agora, se ele quer 80%, o deputado André Figueiredo, nada contra ele, um cidadão de bem. O deputado André Figueiredo é presidente nacional do partido hoje, que é o Lupo está licenciado, presidente estadual do daqui e líder lá do partido lá. Como é que pode? 3 cargos. E um senador que tem mau número de votos do PDT é ele, não pode ser presidente? Inclusive, era bom ele ser o presidente para coordenar uma campanha municipal, fazer os acordos necessários para o PDT. Onde é que o PDT vai só? Onde é que o PDT pode ir com o PT? Onde é que o PDT pode ir com o PSD? Onde é que o PDT pode ir com o MDB? Esse tipo de articulação não é feito lá em Brasília pelo André, é feito pelo Cid, que conhece todos os militantes e as lideranças. Aí, como é essa disputa aí, eu tenho certeza que Ciro, Roberto, Sarto e o próprio André não vão deixar de ter o controle do partido. E aí o Cid se dispõe a ser, não tendo controle do partido, vai dizer o quê? Nós não ligaremos aqui. Aí eu não vejo outro caminho a não ser a saída dele.
O prefeito Cirilo Pimenta disse, inclusive em entrevista aqui ao... Nosso amigo Igor, presidente, chegando presidente aqui. da Câmara, chegando. Presidente da Câmara. Seja bem-vindo. Está mais magro, é porque o inverno foi bom, ele está magro, né? Diferente do Dedé, que tem aumentado aí o peso. O prefeito Cirilo disse ao repórter Velto Barbosa que se o Cid sair do PDT, ele acompanha o Cid Gomes. E o senhor acompanha também? Aí eu faço da mesma maneira, eu acompanho o Cid e o Cirilo. Aonde eles forem, eu estou junto. Eu sou homem de... Ah, mas você é nome de partido? Eu sou de partido. Mas eu sou leal aos meus líderes. Aqui, se o governador é humano, se é assim, lá no Quixeramobim, eu não vou votar no Cirilo. Um exemplo. Eu tenho um palanque lá, ele vai ter o palanque dele, eu vou votar no palanque do Cirilo. Eu sou leal. Posso ser diferente? Cada um entende cada um. Eu torço é que o Elmano e que o Camilo e que o Cid encontrem uma alternativa e venham apoiar a reeleição do Cirilo e do Admilson. Por quê? Porque faz bem a Quixeramobim. Quixeramobim estava na 59ª economia, hoje é a 14ª. Por que foi que aconteceu isso? Porque tem gestores comprometidos com a administração para fazer daqui um processo animador de geração de emprego, de políticas públicas. Quem é o governador que não quer um prefeito com esses índices? Ah, mas politicamente tudo bem, politicamente a gente entende. Mas politicamente as pessoas de bem sentam, conversam e podem se unir. Ah, Osmar, você defende uma união aqui do PT com o PDT? Eu defendo isso, sim. Defendo em Quixeramobim? Defendo em Quixeramobim que o PT possa participar da base do apoio do prefeito Cirilo. Defendo total. Qual o problema disso? Nenhum problema. Agora, como é que seria essa parceria? Qual é o nível? Porque isso é uma parceria para a população, não para um partido ou para um líder. Defendo porque eu acho que a unidade e a harmonia prevalecendo é bom para o município. Essa é a minha opinião. Mas o deputado Zé Guimarães, aí nessa cadeira onde o senhor está, disse que o PT vem forte no ano que vem e quer pelo menos 50 prefeituras e quer candidaturas no Sertão Central, Quixeramobim, Quixadá. Eu também... Como é que... Certo. Eu também quero ganhar na Mega Sena, deputado Guimarães. Não consigo. Não é tudo que a gente quer que consegue. Não é tudo que a gente quer. O deputado Guimarães está a vida toda quer ser senador. Não foi ainda. Poderá ser. Agora, ele vai ser candidato a senador brigando com todos os outros aliados? Quer dizer que eu, Cirilo, Admilson, nosso grupo, chega aqui o deputado Guimarães, com toda a legitimidade, não estou dizendo que ele não tem nem falando mal, muito pelo contrário. Ele tem serviço prestado aqui. Mas, para a pretensão do deputado Guimarães, o que é bom para ele ser candidato a senador? Unindo ou desunindo? Será que ele chega no Quixadá lançando um candidato contra mim, aqui no Quixeramobim contra mim, viro como deputado contra o meu grupo, lá no canto tal? Por que eu tenho que retribuir a ele, voltando e trabalhando para ele, quando ele está querendo destruir meu grupo político? Aí é política, nada contra o Guimarães, ele é um benfeitor, tem prestígio com o governo federal, que ele queira lançar candidato é legítimo. Agora, muito mais legítimo, ele que quer bem dessa terra, que é filho daqui, é saber que o Cirilo faz uma grande gestão. Como é que eu vou querer tirar um cara que faz uma grande gestão por um capricho pessoal? Ele pode muito bem se sentar com o Cirilo, com o governador. Governador, minha terra tem 2 grandes gestores, que é difícil ter no Ceará e no Brasil um prefeito e um vice tão competente como tem aqui. Não estou dizendo em véspera de eleição. Minha eleição daqui a quase 4 anos. Estou dizendo agora. Vou me empenhar, vou trabalhar, vou colocar as obras aqui. Quando o Cirilo estava fora da prefeitura, nós colocamos toda a nossa emenda aqui no Hospital Pontes Neto, colocamos aqui emenda no Hospital Infantil, na casa dos idosos, no abrigo lá. Inúmeras obras, estradas. Então, o deputado Guimarães deve dizer o seguinte: governador, o Cirilo faz uma boa administração. Como eu quero bem a Quixeramobim, eu quero unir o meu partido com ele para que a gente possa melhorar mais ainda. É assim que eu vejo política. O senhor defende a união na região? Defendo a união. Não estou dizendo que o deputado Guimarães não tem direito de lançar candidato. É legítimo. Agora, também é legítimo, pela capacidade que ele tem, de onde chegou, pelos seus méritos, analisar o que é melhor para Quixeramobim. Tira que o partido, embora você não possa desvencilhar de partido, mas você deve fazer uma reflexão. Porra, minha terra, o cara está bem, eu não tenho nada contra o Cirilo, pessoalmente eu não tive apoio dele, mas quem sabe amanhã não pode ter, amanhã não pode chegar e fazer uma composição local e Quixeramobim crescer cada vez mais. Quixeramobim é muito maior do que as nossas disputas pessoais. Então, o que eu vejo e o que eu defendo é que as pessoas de bem se juntem, se unam para melhorar cada vez mais o município que a gente representa
uns que moram, outros que são votados e outros que querem muito bem. Antes da gente ir para Quixadá, deputado, eu queria voltar para a Assembleia. Eu queria que o senhor... como é que o senhor... Aqui vai ser ao vivo, eu quero só uma águazinha para melhorar a goela aqui. Por favor, minha equipe. Eu queria que o senhor analisasse essa cassação da chapa do PL. Como é que está o clima na Assembleia depois dessa decisão do TRE? Eu sei que vai agora para o TSE, mas há esse medo de os deputados perderem os mandatos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui perto de alguns vereadores. Vamos imaginar que o vereador Evandro, que o vereador Igor, o vereador Pedro Paulo, o vereador Dedé, 4, eles estejam no mesmo partido, aí tem um presidente do partido. A justiça pediu a documentação deles, eles entregaram, certidão negativa, tudo. Foram referendados pela justiça eleitoral e foram para a campanha. Amanhã, descobre que o presidente do partido deles, não vou dizer uma falcatrua, cometeu uma irregularidade. O que é que eles têm a ver com isso aí? Eles vão ser penalizados? E o pior, estou falando pela primeira vez sobre isso aqui. Falei nem na Assembleia porque eu tenho colegas que querem entrar e acham que a gente é contra. E eu estou falando de 4 deputados oposição ao governo. Muitos meus amigos. Aí eu lhe digo, eu tirei quase 80 mil votos. Aí amanhã vamos dizer que o presidente André tivesse cometido uma falha. Eu vou pagar uma conta que não é minha, que eu não cometi erro, que eu atendi todos os critérios eleitorais, a não ser que eu tenha participado da falcatrua, que eu soubesse, tal. Então, assim, mas o mais grave não é isso. O mais grave dessa decisão, como é que você vai punir 4 deputados e livra o presidente do partido? No caso, o deputado Acilon, o ex-deputado. Ou pune todo mundo, ou libera todo mundo. Como é que o cara é culpado que não participou, não é dirigente do partido, essa questão da papelada é do dirigente, o dirigente é absolvido e os deputados são condenados? Não dá para entender. O senhor acha que reverte isso no TSE ou confirma? Rapaz, é questão de justiça, não dá para a gente dizer que reverte, não reverte. Eles perderam de 4-3, tem essa questão muito forte da representatividade feminina, cairia 23%. Cairia 23%, obrigado. Cairia 23% da representação. Mas eu também acho que a lei, ela tem que ser, independente de cair ou não, é a lei. Se ela é justa, se não é. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você está defendendo que eles não percam o mandato ou que outros não assumam? Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é ou pune todo mundo ou absolve todo mundo. Essa é a questão. Estamos conversando com o deputado estadual Osmar Baquite, respondendo a tudo e a todos, aqui do nosso ponto de vista. Deputado, deixa você tomar um copo d'água, porque já tomei. A bomba vem agora. O senhor rompeu com o Hilário Marques? Eu não rompi com ninguém. Na realidade, quando a gente toma uma posição de votar no A ou no B, não quer dizer que a gente rompa com ninguém. Eu posso lhe dizer aqui tranquilamente que eu não houve nenhuma conversa minha aí com ele para dizer eu estou rompido. Não vou externar problemas, porque meu pai sempre dizia, meu filho, quando você quiser tomar uma atitude, não venha com desculpa. Por exemplo, papai, eu quero trocar meu carro, está dando defeito. Não, quero um carro outro, mas não bota defeito no pobre do carro, não. Quer um outro, é o seguinte, mas eu posso lhe dar concretamente alguns dados. E o que eu vou dizer não é nada para dizer que está rompido, que não está rompido. Eu vou ter dados concretos. As pessoas acreditam quando a gente dá um exemplo e mostra onde é o exemplo. Secretário Igor Carlos, que era de Quixadá. Homem ligadíssimo ao prefeito Hilário. Votou, eu era candidato a deputado. Ele votou no deputado Fernando Santana. A pessoa mais ligada politicamente do Quixadá ao Hilário se chama Rosa Buriti, vereadora, e Ayrton Buriti. Votado no dia 6, deputado. A pessoa uma das mais ligadas ao Hilário é a chefe de gabinete dele, a Patrícia. Votou no dia 6. A secretária de Finanças, a Josênia, votou no Fernando Santana. A procuradora votou no Fernando Santana. O Rodrigo votou na Larissa Gaspar. No dia da eleição, estava eu, minha mulher e meus filhos na Faculdade Católica, encontrei casualmente com ele lá, tinha um filho dele com adesivo do Messias do MST nos peitos. E é o candidato dele. Era como se na eleição de prefeito, a minha filha tivesse um adesivo do Ricardo, se encontrando com o Hilário nas urnas. Será que esses exemplos que eu estou lhe dando são mentirosos? Ou é muito fácil, eu estou dando um exemplo, estou dando um nome.
Cada um tem o direito. Não estou criticando o direito de nenhum votar. Amanhã o Oswaldo está falando de mim na rádio, estou falando de ninguém. Eu estou dizendo que daqueles que são mais da confiança do Hilário, que era para ter esse maior número de apoio, eu não tive. Agora, estou rompido, eu briguei com ele, não briguei com ninguém, não disse que voto, que não voto, toda eleição é uma história diferente. Eu não sou obrigado a votar em ninguém. Agora, na hora que eu tomar uma decisão, eu sou daqueles agora o seguinte: não fecho porta para ninguém. Quem veta é vetado. Eu não vou fechar porta. Ah, o Ricardo, eu poderei votar nele? Poderei. Nada me impedirá de amanhã votar nele. Agora, eu já anunciei, eu me sentei com o meu grupo, não fiz isso ainda. Isso é uma conversa, isso a gente vai conversando com as pessoas. Osmar está fechado com o Ricardo? Não. Eu não anunciei isso de público. Agora, eu tenho responsabilidade agora, a gente vai crescendo, amadurecendo, e vai tendo mais cuidado. Hoje eu preciso ajudar a Quixadá. Você vê como são. Quem é a oposição a mim, Quixadá, diz assim: esse aqui é o deputado do Quixarambim. Levou o hospital para lá, tomou tudo, está tudo para lá. Vai já levar a galinha choca. Está entendendo? Existia essa briga no passado. Hoje isso aí é uma coisa quase superada. Então, assim, cada um que quer, eles votaram, são livres para votar. Então, nada contra os deputados que eles votaram. Apenas quando você está no grupo, você quer desse grupo empenho e lealdade. Coisa que na sua grande maioria eu não tive. Pronto. Está explicado aí. Mas ele deu alguma explicação sobre isso? Nem ele deu e nem eu pedi. A política é feita de sinais. Sinais são muito importantes de serem visualizados. Havia uma distância, deputado, a disputa entre o senhor e Ricardo na última eleição realmente foi muito forte, e troca de farpas e vídeos que foram e voltaram, muito duras. No Carnaval, o senhor aparece ao lado dos irmãos Silveira em eventos e há uma aproximação novamente com a família Silveira lá em Quixadá. O que esses sinais dizem? Bom, esse fato específico, eu tenho 59 anos de idade. Antes de nascer, meu pai já tinha casa na Serra do Estevo, embaixo. Depois que ele construiu um em cima, embaixo. Então, minha infância e minha vida sempre foi na Serra do Estevo. Era carnaval, minha família toda estava na Serra do Estevo. E lá tem um rapaz chamado Gleitos, que tem uma mercearia, um pontozinho de venda de bebida, de salgadinho. E o pai dele é o Joaquim, da outra esquina. Nós colocamos uma mesa lá, comprida, minha família. Se você vê, o Ricardo, o Everardinho, o Amilcar, irmão dele, foram até onde eu estava, me cumprimentaram, a minha família. Foi praticamente a primeira vez, depois de, 20 anos, que nós nos cumprimentamos. Naquele dia, ele estava inaugurando, no dia do Carnaval, ele estava inaugurando uma academia ao ar livre, que levava o nome de um senhor que era amigo do meu pai. A família toda estava lá para ser homenageada. Ele pediu que eu subisse em honra e respeito à família lá. E eu fiz isso. Não falei, não discursei. Voltei. Isso é um gesto dele? É. Ele é candidato à reeleição, ele tem que procurar. Está mais que justo, está errado não. E depois disso, algumas outras pessoas, como o doutor Mesquita, um médico competentíssimo, amigos nossos, se você analisar, 70% do grupo do Ricardo eram pessoas que eram ligadas a gente, era o mesmo grupo. Quando eu fui votar no Hilário, é que esse grupo dividiu-se. Então, assim, quando eu falo não veto ninguém, ontem nós tivemos a posse do novo superintendente regional da saúde, que são 20 municípios, que é o vereador Si. O Ricardo compôs a mesa lá. Ele está lutando para liberar uma verba de um hospital local. E eu fui ao Elmano e pedi. Eu não tenho que ajudar a minha terra também? Independentemente de quem terra no poder. Eu fiz isso com o João da Sapataria. Eu fiz isso com todos. Só o João da Sapataria, eu botei 14 carros na saúde, para os postos de saúde. Então, o Ricardo precisando de mim administrativamente, irei ajudar sim. Politicamente, estamos conversando no sentido de sinais, como você está falando, o cara faz um gesto, um amigo como me cita, diz, olha, eu queria ver muito vocês juntos, a gente queria resgatar a amizade do seu pai Aziz, do seu pai Everardo, e para quem não sabe, o Everardo Silveira, pai do prefeito, é padrinho do meu irmão, e o meu pai é padrinho do irmão dele. Então, assim, existia, e infelizmente a política, muitas vezes,
ao invés de unir, faz desunir. Mas a gente tem que ter a capacidade de entender que nunca é tarde para recompormos as amizades. Se essa recomposição das amizades, ela voltou, vai desaguar na política, quem sabe é Deus e as nossas conversas. Eu não fecho porta para ninguém. Amanhã você pode votar no Ricardo? Poderei, dependendo do que nós vamos conversar. Não quero nada para mim, não preciso disso. Não preciso disso. Não adianta que Xerambim está forte e senador está fraco. Não adianta que Xerambim está forte e Baretama fraco. Nós temos que estar forte todo o Sertão Central para que a gente daqui tenhamos políticas públicas que aí ajude a todas as famílias dessa terra. O senhor falando sobre essa questão das famílias e que a política desune, o senhor se arrepende de alguma coisa dessas confusões políticas que aconteceram nos últimos anos? Não? Tem gente que diz assim, eu me arrependo do que não fiz. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Lógico que não se arrepende. De um lance mal dado, de uma palavra às vezes mal colocada, de uma situação política que você podia ter feito diferente. Isso não é na política não, isso é na vida. Pode ser um relacionamento com um com o outro. Claro, qual o problema? Você tem aqui um vereador, Evandro, você tem a esposa do Aloysio vereadora, às vezes a família se desentende, mas eles têm a obrigação de sentar, são familiares. Não é uma inimizade pessoal, não é para ser. Todo mundo tem seu espaço. Qual o problema? Então, brigas aconteceram muito. Pancadas grandes. Muitas coisas eu não teria feito. Quando eu digo muitas coisas, não é avaliação que tudo é errado, não. Algumas coisas, por exemplo, às vezes você rebater sendo mais grosseiro do que era para ser. Não une, não agrega. Você me perguntou sobre a aliança, eu estou respondendo. Em outros momentos, talvez eu pudesse... dei exemplos de pessoas ligadas à administração, o Hilário. Não estou falando do eleitor normal, comum. Estou falando do eleitor que ele tem um domínio dele. Em outro momento eu poderia esculhambar, me fui traído, foi aquilo outro. Não faço mais isso. Então, na Assembleia, se eu der uma pancada grande, eu vou dar baseado em dados concretos. Agora, você não vai me chegar aqui no Xerambim, eu vou dar uma pancada no fulano para fazer média com fulano. Não. Se eu der, é porque mereceu ou porque o que eu estou dizendo é verdade. Muito bem. Osmar Baquite, aqui do nosso ponto de vista, sendo muito sincero, falando abertamente sobre a política lá do município de Quixadá. Mais uma pergunta para ser bem sincera. Sei que o senhor é deputado, está muito ligado aqui à região, à Assembleia Legislativa, ao governo, mas o senhor um dia sonha em ser prefeito da Quixadá, não? Nunca pensei nisso. Honestamente, eu não tenho esse pensamento. Já tive várias oportunidades. Eu acho que eu posso colaborar com a nossa região como parlamentar muito mais do que como prefeito. Por quê? Porque nossa terra, eu digo Xeramobim, também tenho o título de cidadão daqui, contribuo aqui. Nossa região toda precisa de alguém na Assembleia. Por exemplo, tem um projeto de água que o Pedro Paulo quer. Lá não vem dizendo que na localidade que ele tem lá no governo já tem aquele projeto, não. Lá tem 2.000 projetos. Você tem que buscar no prestígio, no trabalho, aquele projeto para atender a comunidade. Se faltar esse representante lá, nós vamos deixar de ter, pelo menos, a cobrança diária disso. Ora, a gente já tem um representante, a gente tem dificuldades, imagine não tendo. Então, eu nunca tive essa pretensão. É um cargo honroso, claro, ser prefeito da sua terra como um jogador querer chegar à seleção brasileira. Osmar, você ficaria honrado em ser prefeito? Sim. Agora, eu não estou dizendo que eu não quero, eu nunca pensei nisso, porque eu acho que eu posso contribuir mais como legislativo. Então, as minhas alianças muito no Quixadá foram muito tranquilas, porque eu nunca quis tomar o cargo do outro. Quando você quer tomar o cargo do outro, aí o cabo já olha para você diferente, né? Então, eu nunca tive esse pensamento, eu quero, se Deus quiser permitir, trabalhar. Hoje eu estou praticamente exercendo a presidência da Assembleia, por quê? O presidente é o Evandro Leitão, o primeiro vice-presidente é o deputado Fernando Santana, eu sou o segundo vice-presidente. O deputado Fernando Santana tirou licença, o presidente Evandro Leitão, e quem é presidente como o Igor sabe, Evandro já foi, a Luiz já foi presidente, está aqui, sabe, o François foi presidente, que a agenda de presidente é institucional é muito grande, ele não pode estar ali todo dia na hora do parlamento. Então, como o Evandro está sempre acompanhando o Elmano, eu tenho praticamente 90% presidido das sessões da Assembleia. Isso nos dá uma possibilidade, ou pelo menos você vai para a vitrine, o que é que eu quero? Que amanhã, quando tiver uma definição de quem possa ser, e o meu nome, se tiver colocado, eu quero que pelo menos, pode até não ser eu, pelo menos que a pessoa diga, não, ele esteve lá e fez um bom trabalho. Porque é ruim você ter a oportunidade, o cara dizer, não, pai, ele não vai porque ele esteve lá e ele fez um péssimo trabalho.
Mas o que depender do meu trabalho, do meu esforço, eu estarei pronto. Agora, eu tenho um grupo político que é composto por Camilo, por Elmano, por Cid, pelo meu presidente querido Evandro Leitão. Eles é que vão definir. Se for eu, serei honrado e tentarei representar todo esse grupo político. Se não for, me quedarei e votarei naqueles que decidirem que é o melhor para a Assembleia. O senhor está se referindo à presidência da Assembleia? Presidência da Assembleia, falando dos planos, como você perguntou e tal, o que é que eu estou me dedicando? Eu estou dizendo a isso. A ser presidente, não, eu estou me dedicando a fazer um bom trabalho. Se vai ser, se não vai ser, penso, muitos querem, eu também quero. Mas isso não é uma obsessão. É apenas um desejo, um sonho. A obsessão é quando você está todo dia martelando naquilo, acaba virando uma coisa doentia. Assunto vai, assunto vem. Ainda vou voltar aqui para a região, vou aproveitar o seu tempo aqui, deputado. Evandro Leitão, o senhor acredita que esse nome posto dele para essa possível pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, esse problema dentro do PDT, dentro desse racha, possa dificultar, ele possa sair do partido, possa ser candidato? O senhor acredita que ele possa ser candidato em Fortaleza? O Evandro só será candidato, na minha opinião pessoal, ele nunca me disse isso, eu estou falando por mim, pelo que eu vejo, os cenários. Olha, falei no presidente François, ele acaba de chegar aí, cheiroso, banhado, como diz o outro, né? Então, assim, o que é que acontece? O presidente Evandro Leitão só tem uma chance de ser candidato a prefeito pelo PDT, só tem uma chance, eu estou falando pelo PDT. É se o Cid for presidente do partido. Ah, mas porque o Cid que é o Evandro? Não é isso que eu estou dizendo. É porque ele estaria, ele confiaria num processo político que pudesse ser ele ou não, mas seria com isenção e ele passaria até chance de ser lembrado. Se for com o André, a chance dele é zero. Porque o André já tem compromisso com o Sarto, com o Roberto Cláudio, que também é natural. Aonde é que eu vejo a possibilidade do Evandro ser presidente, que não seja pelo PDT? Pelo PT. Por quê? Camilo gosta demais dele. Elmano nem se fala. Senador Augusta. Tem problema dentro do PT? Tem. A Luiziane quer ser candidata, tem o Guilherme, tem fulano, tem Beltrano, mas eu tenho a impressão que tem 2 vagas no Senado para o futuro. A Luiziane pode ser uma senadora. Guimarães está querendo colocar o nome dele aí. Então é o seguinte, acho que o Evandro, se o Cid não for no comando do PDT, acredito na candidatura do Evandro dentro do PT. Perfeitamente. Agora eu vou voltar para a gente já encerrando o nosso papo aqui para a nossa região. O prefeito de Choró já disse em 2 oportunidades que quer ser prefeito do Quixadá. O que o senhor diz disso? Acabei de lhe dizer, eu também quero ganhar na Mega Sena. Não ganhei ainda. Não é querer. Política não é só querer, não. É o povo querer. Você ter as condições para isso. Você tem que ter... Por exemplo, nada contra o prefeito Marco Montes, nada. Ele andou falando de mim, da Policlínica, que eu me meti, que puxei o tapete dele. O senhor puxou o tapete dele? Eu nem voto na Policlínica, como é que eu puxo o tapete dele se eu nem voto? Mas o senhor é aliado dos prefeitos. Sim, mas o que é que acontece? Vamos lá. Qual era a justificativa dele? Primeira pessoa tem que falar a verdade. Ele mentiu. Estou falando aqui, Marco Montes, você mentiu quando disse que eu trouxe o hospital para Quirambi. Não é verdade. O hospital foi o Cid que colocou para os prefeitos votarem. O Edmilson Júnior era prefeito, fez um grande trabalho e trouxe o hospital para cá. Essa é a verdade. A outra questão, puxei seu tapete. Você votou no Elmano, votou no Camilo, votou no Lula. O Matheus de Pedra Branca votou nos 3 também. Por que tem que ser você e não ser o Matheus? O que é que ele estava alegando lá? Não, mas aí se ele for, o Cirilo votou contra, fulano votou contra, o candidato não é o Cirilo. O candidato não era a Líria, não era o Maurício, o candidato era o Matheus Góes. E eu sou representante de muitos municípios desses. O que é que eu disse para o governo? Vocês têm 2 aliados candidatos. O prefeito do Choró, o prefeito de Pedra Branca. Qual é o correto? Vocês vão exercer o voto que vocês têm? Porque o governo vota também. Vocês vão exercer o voto contra um, contra outro, são 2 aliados? O governo disse, não, 2 aliados nós não vamos votar. Quem vota são os prefeitos. E dos prefeitos que votaram, ele não tinha um, a não ser ele mesmo. É tanto que os prefeitos que foram para lá, todos votaram no Matheus. E o Ricardo ficou na vice, colocou-se o nome dele ali e votaram. Então, não é verdade, Marcondes, o que você anda falando. Eu não vou brigar com você, não preciso disso, ficar rebatendo. Apenas eu estou respondendo aqui. Hospital foi uma conquista do nosso amigo Edmilson Júnior, e na época o Cirilo, Edmilson, vereadores fizeram um grande trabalho, e, na realidade,
é o que eu quero colocar. A questão da policlínica, o Matheus tinha o mesmo direito seu. O Matheus votou no Camilo, votou no Elmano, votou no Lula. E foi eleito presidente da policlínica. Onde é que está o deputado Osmar Baquite aí, que nem volta porque eu não sou prefeito? Perfeitamente. Já para a gente ir encaminhando, sei que o senhor, pelo menos não vi o senhor comentando ainda sobre isso, mas circulou na imprensa nas últimas semanas, nos últimos dias, que o nome do senhor foi absolvido naquele processo envolvendo aquelas explosões dos transmissores das rádios lá do município. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu queria que o senhor falasse, tá aí o microfone aberto, o senhor falar sobre isso, na hora, por favor. Eu passei, 8, 10 anos da minha vida sendo acusado, injustamente, sempre disse isso, de mandar tocar fogo numa rádio, ou de tocar fogo em outra rádio. Quem conhece a minha história da minha família, nunca teve um caso de violência, nada, zero. Nós já perdemos eleição, já ganhamos eleição, nos piores momentos, e nós nunca reagimos com violência. A pessoa que fez aquilo confessou que fez, e disse por que fez. A família, a esposa dele, foi lá no depoimento dizer: o deputado Osmar Baquite não sabe disso, tem nada a ver com isso. E durante muito tempo eu fui acusado. Graças a Deus, aliás, Deus nunca me faltou, a justiça dele eu sempre tive. Faltava dos homens. E o juiz deu lá que não tem nada, gravação telefônica de escuta dele lá, zero meu nome. Isso me doeu muito. Eu tenho família, eu tenho filhos, e minha mãe era viva. E isso não me abateu, porque quando a gente tem a verdade, tem Deus, a gente não se abate, a gente fica triste. E, graças a Deus, eu pude provar que eu sou inocente. E eu disse claramente, não deu uma nota, eu apenas coloquei, dizendo que as injustiças que vivi, sendo acusado de ter mandado tocar fogo na Rádio Liderança e na Rádio Monólogo, não era verdadeira. E que, graças a Deus, eu fui absolvido. Então, eu sempre tive minha ficha limpa. Eu comecei muito cedo na política, eu disputei 9 eleições. Uma de vice fui eleito, 8 deputados. 7 eleitos, e aqui eu não fui eleito, eu fui o mais votado do Estado na época. Não fui eleito pela questão partidária lá. Então eu só tenho que agradecer. Eu não ia sujar minha honra, meus filhos, meus amigos, mandando tocar fogo numa rádio. O que é que eu ia ganhar com isso? Nada. Então, graças a Deus, fui absolvido, sou ficha limpa, nunca duvidei da minha inocência, porque eu era consciente de tudo que eu estava passando, mas que um dia chegaria isso. Eu ia atravessar esse deserto, ia chegar firme do outro lado e eu atravessei esse deserto, graças a Deus. Deputado, para a gente finalizar, como é que o senhor avalia a gestão do prefeito Ricardo Silveira? Olha, todos os prefeitos, eles passam por momentos difíceis, e não pode negar isso. Por exemplo, se você pegar qualquer prefeito do Ceará, o dinheiro que eles investem na saúde não é o que eles recebem para investir. Eles vão no tesouro para tirar dinheiro para fazer isso. Se você perguntar na educação, o Fundeb sobrava muito dinheiro antigamente, François. Hoje em dia os prefeitos estão vendo a dificuldade, daqui a pouco o Fundeb é deficitário. Você tem um piso da enfermagem. Tudo bem, as pessoas criam as coisas e vão pagar como? Qual foi a receita que veio para pagar mais isso? Então tem que se pactuar o governo federal com essas conquistas justas para essas pessoas. Prefeito Ricardo, todo prefeito ele tem seus acertos e tem seus erros. Eu vejo a administração do Ricardo boa. Os índices que estão lá colocados pela população, tem defeitos? Claro que tem. Tem que ter ajustes? Claro que tem. Olha, você pega os Camilo Santana, que foi um dos maiores governadores do estado do Ceará. É para ter 90% dos votos, 100%, 69% dos votos, você tem 30%, 40% do eleitorado, que nunca vai estar contigo nem concordar com você. Mas, do ponto de vista da cidade, ele tem feito o pagamento em dia. É obrigação, mas tem feito. A cidade não é uma cidade suja, tem focos de sujeira em todo canto, tem. Espero que ele melhore muito. Se eu puder ajudar a melhorar, como fiz em outra administração do Hilário, como eu fiz na administração do Mesquita, como eu ajudei com carros e outras obras com o João, eu estou pronto para ajudar. Eu estou pronto para colaborar. Eu vejo ele com uma boa administração. Agora, precisa melhorar? Precisa, claro. Mas não é uma administração ruim.